E um outro ponto que o ex-vereador Hugo Manso tem que saber é que o nosso PMDB, Garibaldi, Henrique, que são nossos representantes lá em Brasília, inclusive estão fazendo grande papel. O Garibaldi chegou a ser o presidente lá do Congresso, foi elogiado pela imprensa paulista. Olha que a imprensa paulista não elogia qualquer nordestino. Henrique Eduardo Alves hoje, se você botar Henrique lá, novamente para mais um mandato, Henrique não vai ser um dos 513 deputados. Henrique não vai ser um entre os 513. Ele é um líder de mais de 120 deputados federais. Então Henrique chegou, e aqui a gente tem que reconhecer, chegou a Brasília, e não só para ser um deputado entre os 500, e para ser um líder de mais de 100 deputados. Tudo que acontece em Brasília, que vai para a votação, para andar naquela casa, o presidente Lula chama Henrique e diz, ó, nós temos esse projeto lá, e chama ele para a mesa. Entre os 5, os 6 que decidem as coisas no Brasil, Henrique Eduardo está lá, ao lado de Lula, para fazer a coisa andar naquela casa onde existe mais de 500 deputados. Então é importante que a gente reconheça esses norte rio-grandenses que conseguiram não só o cargo de chegar lá, mas conseguiram se destacar no meio de tantos. E é bom que o ex-vereador Hugo Manso saiba que o PMDB, nesses anos em que o Brasil avançou, nunca na história desse país o Brasil avançou muito, desde a quebra da ditadura até aqui, é importante que eles saibam onde estava o PMDB, em que lado estava. Por exemplo, o primeiro ponto que fez esse Brasil avançar nesses últimos 25 anos foi exatamente a derrubada da ditadura. Sabe onde estava o PMDB? Na hora que conseguiu eleger Tancredo Neves e assim derrotar a ditadura, o PMDB estava ao lado de Tancredo Neves. Voltou a favor e derrubou a ditadura. Sabe onde estava o PT de Hugo Manso? Contra. Inclusive expulsou 3 deputados do PT, porque votaram em Tancredo Neves, votaram contra a ditadura, ele expulsou, porque o PT era radicalmente contra. Então, nesse ponto em que o Brasil avançou, o PMDB estava de um lado, o PT do outro. Quer ver outro ponto em que o Brasil avançou e onde estava o PMDB? Para o ex-vereador Hugo Manso saber o que é analfabeto político ou não, foi na Constituição. Na Constituição Cidadã, essa Constituição que colocou dentro dela a parte social, que as outras não tinham esse lado social, onde se pode chegar aí até a Bolsa Família, que foi criada no governo de Fernando Henrique Cardoso, que era a Bolsa Educação, e aí mudou de nome. Sabe onde estava o PMDB na Constituição? Inclusive com o relator, o saudoso Ulisses Guimarães, o PMDB estava a favor da Constituição, homologou a Constituição. E sabe onde estava o PT? Do ex-vereador Hugo Manso, contra. Não homologou essa Constituição que é reconhecida hoje. Quer ver outro ponto que ajudou esse país a crescer? E para você ver que o PMDB estava de um lado, Garibaldi Henrique e o PT estava de outro, eu vou dar outro ponto. O Plano Real. Um plano que conseguiu estabilizar esse país. O Plano Real que estabilizou a economia, que hoje nós temos a economia, sabemos onde gastar e como gastar, graças ao Plano Real do governo FHC, que Lula tanto criticava, o presidente Lula, que quando ganhou no primeiro governo, em 2002, sabe o que Lula fez? Assim que assumiu o governo, deixou a mesma equipe de FHC no controle e está até hoje. Então, se a economia está bem no nosso país, nunca antes na história desse país, se a economia está bem, é porque ela é dirigida por uma comissão do PSDB, por Henrique Meirelles, que é deputado federal do PSDB. Sabe onde estava o PT nessa hora? O PMDB votou favorável ao Plano Real. Sabe onde estava o PT do ex-vereador Hugo Manso? Contra. Mais uma vez, radicalmente contra. Eu vou dar agora um outro ponto que fez esse país crescer. Porque se o país nunca esteve assim, é importante que a gente saiba quais foram os pontos que fez esse país avançar e quem estava de um lado e quem estava do outro. Sabe qual foi um outro ponto que fez esse país crescer? Chama-se a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa Lei de Responsabilidade Fiscal, sabe aonde estava o PT do ex-vereador Hugo Manso? Foi contra. Essa Lei de Responsabilidade Fiscal, os prefeitos fizeram marcha, porque essa Lei de Responsabilidade Fiscal, feita no governo do FHC, ele limitou que prefeitos, que governadores, que presidente da República botasse cargos e mais cargos comissionados, tirando assim dinheiro de investimentos em infraestrutura, em educação e saúde. Ele limitou uma lei
que fez agora 10 anos e foi bastante comemorada, porque ela fez com que o serviço público, com que os governadores e os prefeitos tivessem responsabilidade. Sabe onde estava o PT? Mais uma vez radicalmente contra o nosso PMDB, a favor. Então eu coloquei aqui 4 pontos, e poderia colocar mais pontos, que fez esse país avançar, que nunca antes na história desse país ele fez. Agora está aqui o vereador Fernando Lucena, que é o próximo orador, que eu desafio que ele venha e coloque alguns pontos aqui que foi mudado, que mudou nas leis, que avançou esse país, que foi feito durante essa gestão. Eu quero ver as reformas tanto prometidas pelo presidente Lula. Vamos fazer a reforma tributária, vamos fazer a reforma política. Eu quero ver pontos que ele coloque, que contribuiu para o avanço e que ele diga se o nosso PMDB, se o deputado federal Henrique, se o senador Garibaldi, ele não estava do lado, não estava de acordo. Eu quero que ele coloque isso daqui. Agora, o que a gente tem que ter é consciência para não estar falando, como falou aí o ex-vereador Hugo Manso, totalmente perdido, né, nessa parte, querendo atingir o senador Garibaldi Filho, que foi reconhecido nacionalmente quando pegou aquela casa de Cócora e levantou aquela casa e fez com que no final inclusive a imprensa do Sul, reconhecesse o grande mandato do senador Garibaldi Filho lá como presidente do Senado. Importante, porque aquela instituição estava merecendo um novo aval, uma nova cara. E o senador Garibaldi conseguiu, num tumulto daquele do ex-senador Renan Calheiros, o senador Garibaldi conseguiu estabilizar aquela casa, voltar àquela casa e contribuir para que esse país tivesse esse avanço. Então, foi mais uma grande contribuição do senador Garibaldi Filho nesse avanço aí, para a contribuição, para fortalecimento da instituição. Então, é importante que a gente coloque esses pontos com argumentos, né, porque é muito fácil chegar aqui, atirar num, atirar no outro, atirar em todo lado, sem argumentos, bater, às vezes vê o espelho e fala mal dele mesmo, sem ter argumentos. Então, é importante que a gente saiba disso, porque existe uma linha do PMDB, existe uma linha de conduta. Então, se Garibaldi hoje apoia a Dilma, é porque nacionalmente o PMDB decidiu que apoiaria o PT, inclusive indicou o vice-presidente. E se aqui ele apoia Rosalba, é porque a lei permite isso, e é certo que aqui ele apoiasse Rosalba. O que eu não iria entender era Garibaldi apoiar a aliança com Rosalba em 2006, ajudar ela naquela grande vitória para a senadora, e agora, em 2010, ele não apoiar Rosalba, que era sua aliada, e correr por braço de Vilma de Berê. Isso é que eu não iria entender. Então, a gente coloca aqui com argumentos, pontos, para que assim o candidato a Senado, o candidato Hugo Manso, ele possa ter mais informações e, com certeza, procurar a imprensa e retificar, né, mudar essa sua posição e ver que realmente ele estava mal informado. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o próximo vereador.